Boa noite a todos. Damos início a mais uma quarta-feira no CRP. Neste mês de maio estamos abordando psicologia e o mundo do trabalho. E lembro que as quartas-feiras do CRP começaram em 1998 e a partir de 2010 nós temos também a modalidade online. Então as pessoas que não podem estar aqui conosco, com medo da chuva, porque já viajaram, né? De onde estão, podem acessar a rede de computadores e acompanhar o nosso debate. E após a realização da mesa, uma semana após, já tem um link disponível em nosso site, que é www.crpbr.org.br, onde as pessoas podem acessar todos os debates do mês. Então, nós começamos o mês com o uso de novas tecnologias na prática profissional, depois fomos para a saúde mental e trabalho, assédio moral no trabalho, e hoje vamos falar de inclusão de pessoas com deficiência nas organizações. Para esta mesa, eu peço a nossa conselheira diretora, Márcia Regina Walter, para coordená-la e apresentar os nossos convidados. Aí fica com vocês, então, desejo a todos um bom debate e uma boa noite. Então, boa noite para todos. Primeiro, de antemão, a gente já quer agradecer a presença da secretária aqui, a Mirella, ao nosso presidente da DFP também, o Mauro, a Andréa da Unileu. Muito obrigado por, nesse período aí, um feriado, estar aqui com a gente e estar trazendo conhecimento, que é o mais importante. Então, em nome da diretoria e dessa plenária, a gente agradece a presença de vocês. Tá? Esse tema é bastante importante, inclusão. Então, hoje trouxemos esse tema para vocês com 3 pessoas que são especialistas na área. Então, nós começamos com a Andréa Kopp, que é presidente da Unileu, da Universidade Livre para a Eficiência Humana, que atua na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ela é assistente social, é consultora de inclusão para mais de 50 empresas, com grande experiência em programas de inclusão corporativa. E ganhou um prêmio que nos orgulha, é o prêmio Elas Fazem 2013. Parabéns, Andréa. Então, a palavra é sua. Então, boa noite a todos. Primeiramente, a gente agradece a oportunidade de estar em diálogo com o Conselho Regional de Psicologia, porque é um grupo profissional bastante importante para a inclusão, entre aqueles da multidisciplinar, é o que nós consideramos o mentor da questão do desenvolvimento humano, e junto com a pedagogia, com o serviço social, com a área da saúde. Como nós estamos falando há pouco, a questão da deficiência, ela exige uma complexidade, uma interdisciplinariedade entre as profissões. E elas se complementam. Então, para nós, é uma grande oportunidade de estar aqui vindo discutir com a área de psicologia a nossa visão dos desafios e do que está acontecendo com o mundo do trabalho quando a deficiência foi incluída nela. A primeira coisa que a gente vai falar é que ela foi incluída à força. Então, esse é um aspecto muito importante que determina a dinâmica de como essa inclusão está sendo feita. Como ela é obrigatória, ela passa por um momento de negação e de resistência dentro do mundo do trabalho, antes que a gente consiga fazer com que este objetivo, essa função social da lei, ela interaja espontaneamente com a sociedade. Então, nós estamos ainda num processo de forçar a inclusão, por mais de 20 anos. Mas 20 anos para a nossa sociedade é um aspecto muito ainda pequeno, perto de todo um cenário de exclusão que aconteceu antes disso. Na realidade, eu quero ser otimista, dizer que nós somos profissionais que estamos acelerando uma questão importante como a inclusão. Mas não é que eu seja pessimista, mas a gente já está incomodado, impaciente com as questões. Que eu sempre digo que o meu maior sonho é nunca mais falar desse assunto. Que tudo se resolva. Eu sou presidente de uma instituição que foca no mercado de trabalho, que tem 8 anos de atuação, que é a Unileu,
e com ela a gente faz essa questão da inclusão nas empresas. Quer dizer, a gente trabalha com a realidade social premente, colocada nesse quesito, e por isso nós temos, então, um desafio que é transformar as empresas em ambientes mais inclusivos e mais preparados. Porque não adianta também trabalhar com o público com deficiência, porque daí você parte do pressuposto que só ele é despreparado. E dentro dessa minha experiência, eu digo para você que não está nem 50% a 50%. Eu diria que o preparo das pessoas com deficiência é similar às pessoas sem deficiência, se você pegar dos prontos para o trabalho, não aqueles que têm uma severidade da deficiência, mas se você comparar quantos por cento tem ensino superior. Quando fala assim, a pessoa com deficiência não tem escolaridade. Mas quantos das pessoas sem deficiência tem? Se você fizer um comparativo, é bem capaz que chegue bem próximo dessas comparações. Daí é óbvio que você não pode comparar com um grupo, provavelmente, com uma deficiência intelectual, que nunca vai conseguir, na sua totalidade, fazer uma certificação regular, como a educação hoje estabelece, que já evoluiu a educação, né? Porque tem currículos adaptados, porque tem toda uma questão de acessibilidade na educação, que está permitindo, inclusive, pessoas com deficiência intelectual, de concluir até a faculdade. A gente teve aí alguns cases muito interessantes da síndrome de Down sendo professores, e síndrome de Down que conseguiu se formar. Então, isso quer dizer que é possível, né? É possível. Então, quando isso ocorre, porque eu vou passar aqui, o que a gente fala da deficiência, na realidade, a deficiência não é uma coisa desejada. Ela tem um caráter negativo muito grande, certo? Então, quando a gente fala assim, eu quero nascer deficiente, eu quero ter um filho deficiente, você não pensa isso. Então, no imaginário no inconsciente coletivo das pessoas, nós fazemos com que isso seja uma questão negativa dentro da sociedade. Então, quando você... Tudo bem? Então, quando você fala, a gente vê na deficiência uma limitação, um defeito, e não uma condição. Então, essa questão negativa, essa diferença que provê da deficiência, ela tem que ser desmistificada. Esse é o primeiro, porque enquanto eu já vi casos de pessoas que principalmente cadeirantes, que a gente chega a deficiência junto, né? A gente não vê, não tem como não ver, né? E a pessoa reclama assim que só vem a minha cadeira. Inclusive era uma cadeirante que perdeu a mobilidade num acidente, e antes ela já era formada, já era pós-graduada, já falava três línguas, e ela disse que quando ela retornou para a mesma função, ela passou a ser mais incompetente aos olhos dos outros, justamente porque estava com a cadeira. Então, essa questão dessa concepção social da deficiência, ela tem que ser desmistificada, porque senão a gente atribui um valor menor para uma pessoa que tem uma limitação, mas que com acessibilidade adequada, a limitação vai sumir. Então, essa questão é muito forte nas empresas. E, por causa disso, a gente vê a deficiência como uma diferença. E a gente sempre fala assim, que diferença o que é, né? Na realidade, quando você pega a questão individual, a identidade é tudo o que eu sou. Né? Eu sou a minha régua do mundo. E eu sendo a régua do mundo, a diferença sempre vai estar no outro. A diferença nunca vai estar em você, sempre vai estar no outro. Porque identidade é o que eu sou. Uma coisa que a gente sempre fala para exemplificar isso, você está de carro, você está numa rodovia. Se você acha um motorista que está andando mais devagar que você, o que ele é? Roda presa, né? Está atrapalhando o trânsito. Mas se alguém ultrapassa você, ele é louco. Né? Então, essas questões da identidade e da diferença, que a gente já vê em relacionamento com as pessoas, acontece isso todos os dias. Mas para a pessoa com deficiência é mais profundo. Porque a diferença está ali, ela está estabelecida, mas porque nós vemos isso de uma forma negativa. Daí, quando você
vai para as empresas, que daí você tem um grande guarda-chuva de diversidade, que está contratando mulheres para os cargos de gerência, porque agora vamos colocar negros, porque vamos... Por que as empresas estão fazendo isso? Porque tem uma sociedade diversa lá fora da empresa, que são consumidores, e que ela tem que ser representada dentro das organizações. Quando a gente vai numa empresa de cosméticos, não aqui de Curitiba, mas de São Paulo, onde 90% são homens, você começa a questionar o valor da diversidade desta organização, porque ela vende para mulheres. E ouvi, inclusive, de um dos diretores, que mulher engravida. Eu falei, não, você deve ter... Como que você foi parido, né? Então, sua mãe não podia trabalhar. Mas minha mãe podia, minha mulher também. Só as minhas funcionárias que não, né? E isso, essa sociedade diversa lá fora, ela tem que começar a ser representada dentro das organizações. Mas acontece que dentro desse mundo de diversidade, a única que foi colocada à força foi a pessoa com deficiência. E isso teve uma legislação, teve uma globalização, teve responsabilidade social, mas aquela que vai dizer que agrega valor no negócio, orientação sexual, está falando muito da questão da homossexualidade, né? Tem empresas que são gay-friendly, que já tem uma representação muito forte, porque a gente tem já superado em muitos aspectos a questão do preconceito por orientação sexual, o preconceito sobre a questão da idade. A gente tem tentado, enquanto indivíduos, fazer com que isto seja só também mais uma característica das pessoas. Mas acontece que na deficiência causou uma crise nas organizações, porque é muito bacana você fazer políticas de inclusão da diversidade, desde que não me mandem fazer. Né? Então tem aquela questão da crise, e desde que não seja difícil, e desde que não me atrapalhe. Então, quando veio a diversidade à força, que é o único público que veio, ele exige muito esforço organizacional e ação contínua estruturada. Por que que isso acontece? Porque o mundo não é feito para quem tem alguma deficiência. E aí a gente vai para a questão. A deficiência está no ambiente, não na pessoa. A gente se orgulha tanto no Festival de Teatro de Curitiba, por exemplo, né, que veio uma referência. O Marcelo Rubens Paiva veio aqui fazer o lançamento, a estreia nacional da peça dele, num teatro que não tinha rampa. E ele é cadeirante, e todo mundo sabia disso. Então, a questão da nossa sociedade ser deficiente, porque se tivesse a rampa, ninguém percebia que ele era cadeirante. A partir do momento que a sociedade é deficiente e não tem a rampa, todo mundo naquele teatro percebeu que ele era deficiente. Então, essas questões são muito fortes, mas elas vêm com a pessoa com deficiência nessa evolução da sociedade. A mobilização da sociedade civil e a legislação para garantia de direito veio realmente para reforçar que o mundo tem que ser construído para todos. Isso foi uma luta que começou agora, em 80, com a Declaração na ONU dos Direitos das Pessoas Deficientes, e quando o Brasil foi signatário, na década de 90, formalizou uma política nacional, onde, entre elas, tinha uma série de direitos de educação, turismo, saúde, né, e uma série de acessibilidades, e isso começou a ser lei. Então, só que 80, nós estamos em 2000, faz 30 anos que a gente está nessa luta, e o acesso ao trabalho, em especial, tem só 21 anos, né, foi ontem, por isso que as empresas ainda não conseguiram cumprir. A gente sempre fala assim, eu não consigo cumprir. Mas também foi tão pouco tempo, né? Então, por pouco tempo, eu diria assim, não consigo dar lucro por 21 anos, todo mundo se mandar embora, né? Então, essas questões vieram com a questão da legislação. Só que a legislação, ainda na nossa cultura, quando ela tem uma legislação de direitos, nós consideramos um privilégio. A gente vê isso como uma vaga no estacionamento. Nós temos uma vaga não é de conforto, é de acesso, onde tem uma vaga de estacionamento no shopping. Quantas campanhas foi feita, quanta gente apanhou, e multinha social para cá e para lá. A pessoa só precisa estacionar 10 metros para lá. Só isso. E quando começaram a cumprir isso? Quando multou. Certo? E ainda nem assim, né? Nós
temos vários, né, casos, né, Mirella, que a gente tem que se dispor com essas pessoas que não conseguem entender por que elas estacionam no lugar da pessoa com deficiência. Porque elas acham que é um privilégio. Então, no inconsciente coletivo das pessoas, está que esses direitos são privilégios. Então, você acaba não respeitando essa questão. Então, isso é muito forte para a gente, porque tem, aí você ainda está com os dados de 2000, né? 2010 ainda, eu questiono a questão dos 46 milhões, então vou ter que explicar bem direitinho, mas não, eu não acredito, eu não vi depurado ainda, então, mas o de 2000 já está suficiente, né? 14% da população tem algum tipo de deficiência. E nem todos, ainda, no século XXI, têm uma condição de direitos ainda. A gente pega 22%, quase 22% nunca foram para a escola, 70% tem mais de 7 anos de estudo, 37% nunca tiveram atendimento médico especializado. E 2 milhões recebem benefícios, né, que eu falo do BPC, e sendo que nós estimamos que 50% deles têm autonomia para o trabalho. O que acontece? Eles recebem benefício de prestação continuada porque não têm condições para o trabalho, mas porque a sociedade não reconhece a potencialidade dele para o trabalho. Então, o INSS fez as questões das perícias, mas eles fizeram com o viés social, não com o viés de funcionalidade, justamente porque emperrou esta mola propulsora da inclusão. E 11 milhões estão em idade produtiva. Daí fala, nossa, fala tanto, tem pessoa com deficiência para cumprir a lei de cotas? Isso eu escuto todo dia. Todo dia eu escuto. Eu falo, tem. Em Curitiba tem 18 mil vagas para pessoas com deficiência, e contar todas as vagas com as empresas com mais de 100 funcionários. Nós temos cerca de 9 mil pessoas registradas. E só esperando lá comigo tem 2 mil sem emprego. Né? Então não tem como dizer que não tem as pessoas com deficiência. Pode ser que não tenha a pessoa com deficiência que não impacte negativamente nos processos das empresas. Mas ela só impacta negativamente porque não tem acessibilidade e não tem preparo da empresa e provavelmente também não tem um preparo nessas pessoas que às vezes estão num cenário de exclusão e realmente dentro de um cenário de meritocracia, que é como a questão do emprego, né? Aquele que é o mais bonito, mais cheiroso, ganha mais e tem emprego, quer dizer, ele merece o emprego porque ele é mais preparado. Então, até quando que a gente vai ficar no discurso da dívida social? E até quando também as empresas não têm que assumir a questão do desenvolvimento humano? Quando lhes interessa, quando falta mão de obra que não tem a pessoa com deficiência, eles treinam, eles capacitam. Então é só mudar o foco. Não é pedir uma caridade, mas é pedir uma potencialidade e cumprir a lei com as alternativas de inclusão que estão impostas, que não são poucas. E quanto a isso, a gente fala assim, precisa da lei? Precisa, gente, porque antes dos 20 anos, lá 20 anos atrás, tinha só 15 mil pessoas com deficiência trabalhando no Brasil. 20 anos depois, são 500 mil. E só que, não esqueça que tinha 20, né, anos. Isso aqui só começou a mudar esse cenário há 10 anos atrás, quando o Ministério Público elegeu essa causa para fiscalizar as empresas. E só aí, porque nós também somos um país das melhores leis do mundo e não praticadas. Nós estamos vendo aí uma discussão muito grande com a maioridade penal, né? Porque o Instituto da Criança e do Adolescente permite que bandidos fiquem à solta só porque eles têm menos de 18 anos, mas no Estatuto da Criança e do Adolescente não fala isso. É que o Estado não permite as ressocializações e as questões, então se deixa, realmente se solta o adolescente de volta, o adolescente infrator, mas não está escrito lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que é impunidade para os criminosos. É porque não funciona. Só que se no papel ela é a mais bonita do mundo. A gente escreve bem. Exato, escreveram, mas atuar é verdade. Então, mas a intenção do legislador é essa mesmo. Mas eu vejo, eu não estou dizendo aqui que eu sou favorável ou não à maioridade penal, eu também acho às vezes que poderia ter um viés aí acima de 16 anos mesmo. Mas a questão é que nós temos escrito como é para fazer, só que a gente não faz. A gente não faz.
E a lei de cotas é uma coisa maravilhosa para a pessoa com deficiência, por quê? Fiscalizada, né? Porque antes não adiantava. Por que isso que eu falo da fiscalização? Porque esse dado de 500 mil é em 2011. 2012 fechou com 450 mil. Por quê? Porque o Ministério Público deixou de fiscalizar um pouquinho. Um pouquinho. Daí já desce. Nós estamos preparados para não ter a lei? Não estamos. Daí veio o José Farney e disse que vai reduzir ainda a cota, né, para 2%, porque ele está lá com a PL, não sei das quantas, ele está reduzindo porque não tem pessoa com deficiência. Nós temos 11 milhões de pessoas com deficiência produtivas. Se você pegar 11 milhões de pessoas sem deficiência, cerca de 10 milhões, que acho que está em 10%, né, o desemprego, então, cerca de 10 milhões estão empregadas e 1 milhão estão em busca de emprego. A pessoa com deficiência, você pega 11 milhões, 500 mil estão empregados. Então, o cenário de exclusão é muito grande. E, infelizmente, se a lei hoje ela fosse anulada, eu não digo que voltaria para os 15 mil, mas próximo disso voltaria. Então, é um cenário ainda bastante crítico na questão da legislação. Mas nós temos que avançar, não pode ficar à força. Nós não queremos caridade, a gente não quer assistencialismo, não queremos que as empresas contratem pessoas com deficiência porque eles são coitadinhos, porque eles não podem ficar sem emprego, porque é bonitinho. Não é isso. Eu quero que as empresas se preparem, que elas estejam aptas, porque essas pessoas, se elas não forem preparadas, rapidamente a empresa consegue dar a qualificação técnica, e se elas forem preparadas, elas vão ser valorizadas. Igual as pessoas sem deficiência. Então, diante desse cenário, uma das leis do emprego, o que acontece? As pessoas com deficiência são beneficiadas, o governo determina, mas é a empresa que cumpre. E isso já é uma crise, né? Porque eu pago um tanto de imposto, ainda vão pedir para cuidar desse povo que vem aqui só incomodar, não sei o quê. Tem empresas que pensam assim, graças a Deus tem diminuído a cada dia. Mas a questão da única política pública, de uma das únicas, que depende exclusivamente da empresa, é a lei de cotas. E por causa disso, somente 90% das empresas ainda não conseguiram cumprir a cota. Tá? E há o consenso que cumprir essa legislação é muito difícil. Qual a percepção dela? 63% se julgam despreparadas, 27% parcialmente preparadas e 10% preparadas. Que devem ser as 10% que conseguiram cumprir. Né? Lógico, esse é um estudo que foi feito em São Paulo, tá? Uma dissertação que fizeram. E ainda os avanços são muito grandes, como eu falei, mas eles ainda são desproporcionais à potencialidade da lei. E por causa disso, a gente tem visto, por causa da lei, as empresas todas elas já contrataram. Inclusive, elas caçam candidatos com deficiência muito fortemente. Elas caçam esses candidatos com deficiência porque elas precisam cumprir a lei, contratar. Mas o desafio da inclusão já evoluiu para a gestão. Porque nós temos empresas, por exemplo, uma empresa precisa contratar 400 funcionários, uma empresa que trabalha comigo. No último ano, ela contratou 800. Entendeu? E ela só precisa de 400. Então, contratar já não é mais problema. Mas o que está acontecendo lá dentro que a gente não consegue? Então, aí ela falou, mas eu estou aqui com uma parceria com o milhão e eu não consigo cumprir a cota. E nós vamos fazer a conta, né? Porque tinha dinâmica todo dia para a empresa, era todo dia. Eu falei, pois é. Foram 800 pessoas que passaram por essa organização. Não digo num ano, deu quase 2. Mas, gente, ele cumpriu a lei 2 vezes. Então, começa a dizer que é na gestão. As empresas têm feito recrutamento e seleção diferenciado, estão flexibilizando, estão qualificando, fazendo a questão da conscientização e algumas adaptações do posto de trabalho. Em busca disso mesmo, do cumprimento da lei de cotas. E ainda se percebe que tem dificuldade na contratação, muitas demissões que impedem esse progresso numérico do cumprimento da lei. E daí começa, como tem dificuldade para manter, para reter, tem uma estigmatização do público com deficiência. Ele é responsabilizado porque eles não querem trabalhar, porque eles trocam de emprego, porque eles não vêm. E isso não é real na maioria das vezes. E daí começa a ter uma resistência interna, uma perda de credibilidade, e quem
é o focal do programa, que é um esforço muito constante. É muito cansativo para quem está fazendo os programas de inclusão da empresa, porque daí você começa a roda não girar. Enquanto isso, como eu falei para vocês, as empresas negam o ônus, ainda dizem que a acessibilidade é muito difícil e cara. Tem a fala, o perfil das pessoas disponíveis. Eu não vou dizer para vocês que não há uma desvantagem real na preparação das pessoas com deficiência em relação àquelas que não têm deficiência. Há uma despreparação. Às vezes, inclusive, é a deficiência que impacta nessa preparação, né? Se você pensar numa deficiência intelectual, eles nunca vão chegar no mesmo perfil de qualificação profissional, mas vão chegar na mesma capacidade de profissional. Então, a gente tem que mudar essas regras, porque senão a gente não vai conseguir fazer essas questões alterarem. E tem a questão da retenção, e daí tem a questão do preconceito com o tema, né? Porque é muito difícil, muito problemático trazer essas pessoas para cá. Essas pessoas, quando eles falam de discurso, como assim essas, né? Daí você vai numa empresa, eles assim como não é funcionário de vocês também, né? A gente começa culturalmente a ver que tem até gueto dentro da própria empresa. A questão da segregação. Daí, essa semana eu fui numa empresa que também está perdendo bastante pessoa com deficiência. Daí, um gerente lá teve uma ideia. A gente podia pôr eles tudo no mesmo setor, né? Daí a gente contrata uma pessoa com deficiência assim, mais qualificada para cuidar deles, né? Eu falei, você não está falando isso comigo, né? Eu falei, jura que você vai sugerir. E eu falei, jura que você quer que eu participe disso? Né? Então, não, por quê? Porque as pessoas não têm uma visão de inclusão. Elas não têm... Obrigada. E esse preconceito, muitas vezes, é baseado na falta de conhecimento, na falta do nosso posicionamento. Mas eu digo que tem uma coisa pior do que o preconceito. Vocês sabem qual é? Ninguém? Indiferença. Porque com preconceito eu consigo, de alguma forma, embater com as pessoas e desmistificar alguns conceitos errôneos que aquela pessoa tem. O que eu vejo é que nós estamos fazendo a inclusão hoje no fluxo da indiferença. As pessoas não se importam. E daí a indiferença é muito mais difícil de você dar uma ação afirmativa do que o próprio preconceito. Porque não é comigo mesmo. Né? Para quê que eu vou fazer isso? Então, isso é muito forte na questão do relacionamento que a gente tem com as pessoas com deficiência na gestão de pessoas dentro das organizações. Porque se você lá põe atrair, reter e desligar, que é o que acontece com a maioria de nós, né? Ninguém vai virar semente nas empresas. Geralmente é um processo de atração, um processo de retenção, mas há um processo de desligamento, seja por morte, por aposentadoria, por outro emprego, você tem esse ciclo. Mas quando você põe a deficiência nessa equação, tem diferença? Se você colocar tudo isso mais a deficiência? Então, tem, mas não devia ter. Porque lá dentro a gente fala, porque a empresa não é preparada, porque a empresa... Quem é a empresa, afinal de contas? A empresa somos todos nós. E a gente até elege ali recursos humanos, alta administração, líderes, os funcionários com deficiência, como assim, os principais atores, né? Que vão promover esse processo de inclusão. Só que é um processo complexo, que dá muitos desafios. Com a alta administração, a gente diz assim, não, os homens lá de cima, eles têm que dar patrocínio, que é o patrocínio o quê? Eu quero que faça. A maioria das empresas está no verbo eu tenho que fazer. Enquanto o verbo não passar para eu quero, é difícil. Quem faz isso são essas pessoas aqui, da alta administração. Lógico que viabiliza recursos para qualquer outra eventualidade do investimento que nós temos que fazer para fazer com que a empresa fique mais acessível. Define metas, acompanha o resultado. Depois nós temos o recurso humanos, que aí tem um viés mobilizador muito forte, porque ele muda a cultura da empresa. Seja por conscientização, por treinamento, por definições, por práticas, acaba mudando. E fora isso, o líder, que é aquele que vai ter um contato diário com as pessoas com deficiência, tem a questão do suporte, de dar alternativas, adaptar essas práticas, o recrutamento e seleção, mas principalmente com a questão do mobilizador. Hoje eu vejo o RH, às vezes chegando com uma bandeirinha branca, né? Daí vai o gerente, lá vai me pôr mais um mudinho, mais um ceguinho, mais um aleijadinho aqui para mim, né?
Por quê? Porque eles estão forçando a questão do cumprimento, mas não estão forçando a mobilização da inclusão. E depois disso tem a questão dos funcionários, que eles devem também ter a questão do respeito à diversidade, entender a deficiência, colaborar para essa integração humana, não a integração da deficiência, porque o que nós queremos é a inclusão. Integração e inclusão tem uma diferença. Inclusão é quando a gente muda o ambiente para que a pessoa tenha plena autonomia dentro do ambiente que ela está. Agora, a integração, o mundo é assim que nós temos aqui, vem, se você conseguir, conseguiu, meu filho, se não conseguiu, paciência. Eu trago a pessoa para o mundo como ele está. Daí eu começo a fazer adaptações, se vira, tipo, se vira nos 30, né? Então, essa questão da integração ali é uma integração de relacionamento, porque a integração de ambiente é uma função que não cabe esta palavra. Os funcionários com deficiência, é óbvio que também a gente fala que muitos têm um perfil de descomprometimento com a empresa. Muitas vezes a gente fala, não, mas eles têm um perfil mais descomprometido. É óbvio, você fala todo dia para ele que ele só está ali por causa da lei. Ó, se você não tivesse deficiência, você não estava aqui. A gente fala com isso com ações, com falta de acessibilidade. Daí como que você quer criar o mesmo comprometimento que ele tem as pessoas sem deficiência? Você está dizendo para ele que ele não é merecedor daquele cargo, que só porque ele tem deficiência ele está ali. E você diz isso de muitas formas, não precisa dizer em voz alta. E essa dinâmica é feita. Mas é óbvio que ele tem que auxiliar no processo de inclusão, ele ser um parceiro para a acessibilidade e esse feedback da adaptação. Os líderes, então, é uma das peças-chave, porque além de entender a deficiência, ele tem que conhecer a acessibilidade, mas ele tem que garantir um ambiente de trabalho adaptado. Se cada um fizer na sua área de trabalho, só vai faltar portaria para pôr uma rampa e tá bom, né? Então, o líder em si, ele tem que atender às novas possibilidades e promover o combate ao preconceito e indiferença desse time. Por que a gente fala isso? Porque o que é uma empresa inclusiva? A empresa inclusiva é aquela que se altera para ser acessível a qualquer pessoa, inclusive as pessoas com deficiência, como a sociedade em si. O conceito é o mesmo, mas lá dentro tem mais os processos de trabalho. Fora isso, se você quer construir, é óbvio que vai ter gestão, vai ter a questão técnica e vai ter a concepção que você tem da deficiência. Na gestão, você vai fazer um programa estruturado, senão não sai do papel. Você vai ter metas claras, você vai ter comitês de inclusão para discutir esse tema no assunto. Na técnica, você vai fazer do Google, em 5 minutos a gente descobre como faz qualquer acessibilidade, né? Quer dizer, isso aqui é a questão, ou pelo menos consegue um profissional que faz o mapeamento, que faz as alterações, mas a empresa precisa ver que também não é só a rampa que é a acessibilidade, ela tem 6 dimensões, e isso acaba fazendo com que seja às vezes considerado só uma rampa, né? A acessibilidade, e ela é muito mais ampla que isso. E quando a gente fala só uma rampa, que nem tem, né? Nem, na grande maioria, se não tem nem a rampa que é visível, imagine as outras questões de acessibilidade. E o que eu acho que é o principal, o problema não é o que é a deficiência, é o que a gente acha dela. Lembra que eu falei no começo da questão negativa? Se a gente for fazer essa nova concepção de deficiência, a gente tem que começar a pensar no que como a gente se relaciona com ela. Muda a concepção, porque você conduz as dinâmicas de relacionamento. Como que a gente faz isso? Se responsabilizando para a acessibilidade, em todas as suas dimensões. E daí, é óbvio que é muito benefício da empresa inclusiva, tem cumprimento da lei, imagem, mercado, humanização, função social, mas se falarem para vocês que é fácil fazer inclusão de pessoas com deficiência, saiam correndo, porque é muito difícil. Mas não quer dizer que é impossível. Se vocês pegarem assim na empresa de vocês algum dia e falar assim, nossa, é muito fácil, olha, a gente faz, olha, nós fazemos, acontecemos, você sai correndo. Correndo quando a pessoa fala. Isso foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Eu já falei que se me desse um cheque em branco, a chave da empresa, não sei se eu ia conseguir fazer, né? Mas o principal é tentar. Tentar. Eu falo que o problema não é errar, o problema é não fazer.
Essa que é a questão, porque errar, nós somos todos condescendentes, porque só erra quem faz, né? A gente tá, o papel, como eu estou aqui na CRP, né, falei um pouquinho sobre a importância e dizer que o psicólogo tem um foco muito importante na questão do recrutamento e seleção, na questão do treinamento, tanto de quem vai lidar com a deficiência dentro da organização, mas as próprias pessoas com deficiência, o clima organizacional, o preparo para a mudança, o apoio à pessoa com deficiência, que é muito importante, porque tem toda uma questão familiar, tem toda uma questão de autoestima, muitas vezes não trabalhada, tem uma questão de rejeição, muitas vezes, que não é todos que conseguem superar a questão da pressão da sociedade, da questão da exclusão de ambientes corporativos, da exclusão de ambientes educacionais. A gente vê isso muito forte, muito mais na deficiência intelectual. A gente consegue também ter uma dinâmica de protecionismo, então muito apoio, combater o preconceito e a aceitação do diferente. São grandes responsabilidades para uma grande profissão, né? Eu não sou psicóloga, mas eu valorizo muito, justamente porque que eu acredito nessa profissão, além da minha, né? Eu acredito nessa profissão porque trabalhar, tudo está na habilidade humana e comportamental para a gente conseguir a inclusão. Como eu falei para vocês, habilidade técnica, ou você contrata quem sabe, ou você estuda e em curtíssimo prazo você vai conseguir fazer. Já? Esse é o meu recadinho. Daí, depois tem meus contatos ali. Depois, né, vou abrir para pergunta, né? Nosso próximo convidado é o Mauro Nardim. Ele é presidente da Associação Paranaense dos Deficientes Físicos, né? E também é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. E veja, eu não fiz nenhum tipo de apresentação, porque por vivência, por experiência própria, né, tem pouco que apresentar, tem mais que dizer do que apresentar. Eu estou à frente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná há 12 anos. Né? Na verdade, eu cheguei lá como paciente, né, e assumi a presidência da entidade em 2003. Cheguei lá como paciente em 2001 e assumi a presidência em 2003. E de lá para cá, a gente tem feito um trabalho, tenho colocado a minha identidade, né, nessa administração, focado exatamente numa situação, a condição de oportunidade, né, as oportunidades que cada pessoa precisa na vida para ter sucesso, para alcançar seus objetivos, entendeu? Então eu, graças a Deus, apesar, né, de ter sofrido a deficiência aos 40 anos, né, isso tem modificado completamente a minha vida, evidentemente, né? Graças a Deus, eu fui uma pessoa abençoada, porque eu tive todas as oportunidades que uma pessoa que sofre, né, que passa por essa condição na vida, essa situação inédita na vida. Então, por ter tido todas as oportunidades e de conseguir me transformar nessa pessoa que eu sou hoje, com a deficiência, né, e ter superado todos os limites que ela me impôs, desde o momento em que eu percebi que estava paraplégico, já um momento depois do acidente, né, então, todo esse trabalho que eu estou fazendo na associação e fora dela, né, todo mundo aqui, a maioria sabe, né, do envolvimento que eu tenho, né, nesse universo da pessoa com deficiência, foi exatamente para proporcionar a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, né, adquirem a deficiência, e as oportunidades que eu tive e que elas não estão tendo. Da pouco eu dei
A Célia entrou no meu carro para conduzir até aqui, porque eu estava na frente do conselho e não consegui enxergar. É a idade. Então, eu tinha um pacote de fraldas, estou com uma cadeira de banho no assento traseiro do carro. Por quê? Porque hoje a gente teve a notícia de uma vizinha minha, relativamente jovem, que sofreu um AVC, né? Então a família está perdida, o vizinho está perdido, e a gente vai dar esse atendimento emergencial. Então estou levando fralda, cadeira de banho. Ela já vai começar segunda-feira na associação, no processo de reabilitação, enfim, ela trabalhava, né? Então agora é o momento, né, de promover, primeiramente, iniciar o processo de reabilitação para ela. Evidentemente, o primeiro é o contato, a reabilitação no sentido físico, né? E, evidentemente, paralelamente a isso, o atendimento psicológico é importantíssimo, né? Não só para ela, mas para a família, né? E o atendimento social, né? Da assistência social, de verificar, junto com uma equipe multidisciplinar que vem a terapeuta ocupacional, junto com a psicóloga e a assistente social, a visita domiciliar para identificar, né, o universo da pessoa dentro de casa, termos de acessibilidade, né, o núcleo familiar, como ele é constituído, né, a relação, né, dessas pessoas dentro da família, porque uma coisa é dentro da instituição, onde você tem toda uma equipe preparada para te atender, a estrutura física dentro da instituição é toda acessível, é tudo maravilhoso, entende? Tem gente que passa lá o dia inteiro, é a segunda casa deles, né? Outra coisa é o universo, né, que você tem de casa. Muitas vezes você deixa ele em casa e aí você não sabe como é que é a relação de marido, enfim, de esposa, os filhos, da mãe, do tio, quem mora naquele universo, você não sabe como é que é. E muitas vezes a gente identifica a exclusão propriamente dentro de casa. Imagina se for, né, trazer ele de novo para o ambiente do trabalho, voltar com ele, como foi o meu caso. Eu, por exemplo, não voltei para o mercado de trabalho, né? Essa foi uma oportunidade que me faltou, porque eu fui aposentado por invalidez ainda no auxílio doença, né? Ainda nas visitas periódicas lá com o perito, e eu ainda estava naquele choque, né, entre o acidente, né, a vivência com a deficiência, ainda não tinha encarado ela de frente, ainda não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, né, não conhecia, né, as minhas habilidades, não tinha desenvolvido habilidades ainda, né, com relação às limitações que a deficiência estava me impondo naquele momento, naquele período, e eu estava perdido. Então o médico perito chegou para mim e falou assim: São Mauro, veja, o senhor a cada 3, 4 meses vem aqui, a sua condição é irreversível, né? Você tem uma paraplegia permanente, né? uma lesão medular, né, completa. Tudo bem, eu faço os exames, a gente sabe, a gente identifica. O senhor não tem movimento. Para mim, eu vejo que o senhor vem aqui toda vez e eu tenho que te dizer a mesma coisa, para mim fica uma situação de até que uma pessoa bastante sensível nesse sentido. O que o senhor acha de aposentar o senhor? Naquele momento, né, diante daquilo que eu falei para vocês, faz o que o senhor achar melhor, por mim não tem o menor problema. E eu sou aposentado por invalidez até hoje, né? Não voltei ao mercado de trabalho. Ontem eu estive numa audiência, seria a última até chegar no Supremo Tribunal, da ação civil e trabalhista que eu movi contra a transportadora, né, que eu trabalhava, porque eu era motorista de uma empresa, numa transportadora de cargas e encomendas de Ribeirão Preto, e numa dessas viagens de Ribeirão Preto para Curitiba, eu me envolvi num acidente com uma outra carreta e fui jogado fora da estrada, caí numa ribanceira, fui lançado fora da cabine do caminhão e minha coluna partiu no meio, não sei em que momento. E no fundo do barranco eu fiquei até de 5 horas da manhã, isso foi às 2. Então,
foi um acidente de trabalho, né? Mas a empresa, ao invés de me recolocar ou, né, aguardar que eu saísse do hospital e me reabilitasse, me recolocasse dentro da empresa, eles tinham uma filial aqui em Curitiba, onde eu fui contratado. Em outra função, não, ao contrário, me demitiu ainda no hospital. Eu fui demitido, né? Não poderia, porque eu estava, né, já estava no INSS, já estava, né, afastado. Então, por isso que houve essa ação civil e trabalhista, e ontem, estava comentando até com a Andréa, quisera metade dos juízes deste país tivesse o perfil que o juiz, que aquele juiz de ontem tem. Um rapaz de uns 40 anos de idade, mas assim, é abençoado, aquele rapaz é abençoado. Nós ficamos 40 minutos de audiência, entendeu? Uma audiência que era para testemunhas, imagina. E ele não cerceou meu direito de fala em nenhum momento, e vocês sabem que eu falo, né? Principalmente causa própria. Então, eu advoguei em causa própria, em todos os momentos. Ele me dava a palavra o tempo todo, e eu não era testemunha, né? E ele negociou com a empresa, que estava irredutível, eu posso abrir isso para vocês, no processo, nós pedimos R$1 milhão de indenização. E a perspectiva de vida, entre o momento que eu sofri o acidente, o salário que eu recebia, né, prospectado até os 65 anos de idade, com uma filha e uma esposa. Esse é meu núcleo familiar. Então, girava em torno dos 800 mil projetando. Mas as correções de todos esses anos, R$1 milhão. A empresa, em todas as audiências, oferecia R$10 mil. Entende? E ele perguntou novamente à empresa qual seria a proposta para fechar a questão naquele momento. E eles disseram R$10 mil. Ele se dirigiu ao meu advogado e a senhora, o que ela acha? Ela nem olha para mim. Ela olhar, R$10 mil. E aquela era a última instância aqui, que vai para o Supremo. Então existe o risco processual. Você pode ganhar, como você pode perder. Evidentemente, nos precedentes, em outras sentenças e tudo mais, né, no histórico, naquela situação, a empresa corre mais risco de perder do que eu também corro risco de não ganhar. Entendeu? Então poderia sair no Supremo sem um tostão. Vamos negociar. E isso o juiz percebeu. Então ele falou assim, olha, está muito distante, porque a advogada falou assim, olha, dentro do que está sendo solicitado no processo, menos de 500 mil a gente não sai daqui. Entende? E aí ele falou assim, ó, está muito distante. E nós ficamos 40 minutos com o juiz, negociando com a empresa, entendeu? Até que ele chegou num valor de R$100 mil, já partindo de 100 mil. Então, o preposto da empresa, que podia, né, decidir pela empresa, sem consultar a empresa, porque era um sócio, ele conseguiu se convencer, junto com o advogado dele, que já poderia partir dos 100 mil. Mas ainda era muito pouco, na minha concepção. Então, foi negociando, aí o juiz pegava a calculadora nesse, né, no intervalo e ficava ditando, papai, todo mundo naquele silêncio profundo na sala, né? Vamos ver o que o juiz vai dizer. Minha gente, está muito distante. Mas beijando, e olhava para o cara da empresa, mas não existe uma maneira, né? Talvez, olha, vamos fazer assim, ó, tanto dividido em 7 parcelas. Não é possível, é muito alto, muito alto, muito alto. Aí, e eu pedi a palavra, falava com ele, na questão da deficiência, falei sobre essa situação, que eu poderia ter sido colocado na empresa, né, em outra função, e ao contrário, eu fui demitido ainda no hospital, por isso nós estamos aqui, né, senão não estaríamos, né. E a empresa, ela não se acha responsável, porque ela não tem culpa que eu sofri um acidente na estrada, porque eu era o motorista da empresa, mas ela não é responsável por mim na estrada. Imagina, o uniforme da empresa, o caminhão da empresa, com a logo da empresa, ela não é responsável por mim. Ela não assume o risco de eu sofrer um acidente, entendeu? Esse é o que é legal. Entendeu, excelência? Então,
Aí fechou-se, ele fez o valor de R$154 mil em 7 parcelas. E a gente estava irredutível em 200 mil, se era para negociar, para sair dali. E eles muito alto, muito alto, muito alto, então eu já não conseguia mais conversar com a minha advogada naquela sala de audiência. Irmão, você quer sair para conversar? Eu falei, quero. Excelência, o senhor permite? Perfeitamente. Saímos para conversar. 2 minutos depois veio o advogado deles e conversou com a minha advogada, que acima de 120 mil ele não chegava, de jeito nenhum. E voltamos para a sala de audiência, 120 mil, 154, diferença 38 mil. Aí ele chegou a 34 mil no caso, né? Ele fez as contas do juiz, olha que silêncio profundo, né? 34 mil. Gente, tem uma diferençazinha de 34 mil, veja, 34 mil. Será que a gente parcelar os 34 mil e mais 7 vezes a empresa não aceita? Muito alto, muito alto, muito alto. Eu falei, olha, excelência, é o seguinte, a gente não fica correndo que a gente não vai evoluir nisso daqui. Então veja, pelo respeito que eu tenho pelo senhor, pelo esse esforço, esse entendimento, essa dedicação, e pelo respeito que eu tenho pela minha advogada, que está há 11 anos comigo nessa batalha, eu só saio daqui, eu aceito a proposta dos 154 mil em 7 parcelas. Fora isso, nós vamos para frente, para não ficar perdendo tempo. Entendeu? A empresa sabe. Eu tive acompanhando a evolução dessa empresa nos últimos 12 anos. Ela triplicou o faturamento. Semana passada ela comprou 13 caminhões numa tacada só. Comprou uma concessionária da Iveco de São Paulo, porque o sonho do José Naves, que é o dono, que ele começou a transportadora com uma bicicleta de carga, entendeu? Isso é louvável. Uma concessionária no nome dele, da Rodonaves. Ele realizou o sonho dele. Sabe como é meu sonho? Dar um futuro para minha filha. E na minha condição de deficiente, com todas as dificuldades que as pessoas sem deficiência têm, de ter uma vida em padrões normais, manter um padrão de vida, dar segurança à família, aos filhos, imagina quem tem deficiência. As dificuldades são dobradas. Fora as consequências que eu tenho sobre a deficiência. Que me olhar aqui bonitinho, sentado numa cadeira, todo bem vestido. Olha a Mirella, que coisa linda, numa cadeira de roda. Maravilha. Mas os problemas que estão, as consequências, todas as outras sequelas que as pessoas não têm a menor ideia que ela tem, que eu tenho, isso não aparece. Mas essas dificuldades para a gente são reais. E eu falei na frente do juiz. Nos últimos 12 anos, excelência, do juiz, a minha bunda, ela emagreceu tanto que hoje, eu apalpo a minha bunda todo dia quando eu vou para a cama. Surpresa, esse assustado, porque eu perdi massa muscular e gordura. Hoje eu estou pior do que aquelas modelos anorésicas. Eu consigo tocar os ossos da minha bacia. Eu falei isso para o juiz, te juro por Deus, ontem. E isso, por causa disso, eu tive que comprar, gente, essa almofada de disco elástico. A mais barata que eu achei. R$489. E eu sou aposentado por invalidez. Aí o juiz me perguntou, quanto o senhor ganha de aposentadoria? R$1.200. Deveriam ser 1.400, porque eu tenho um empréstimo consignado. E essa é a realidade da maioria das pessoas com deficiência nesse país. Talvez aquelas que estão aposentadas por invalidez, até aquelas que recebem BPC, que morrem de medo de voltar para o mercado de trabalho. Agora não, porque no plano de envelhecer já tem um programa que garante hoje a manutenção do BPC, se a pessoa voltar para o mercado de trabalho. Então ele fica bloqueado, a pessoa assim que sai do mercado, ela volta a receber automaticamente. O BPC na escola da mesma forma, a família não perde. E o estagiário, o menor aprendiz, ele pode acumular o BPC ao salário, por 2 anos só.
são benefícios a mais. Mas mesmo assim, essas são as dificuldades das pessoas com deficiência, entendeu? Por isso que elas precisam estar no mercado de trabalho, por isso que elas precisam voltar, principalmente aquelas que sofreram a deficiência no decorrer da vida, né? Como foi o meu caso. Eu hoje, se ele tivesse que ter a proposta do médico, né, perito, de me aposentar, eu não teria me aposentado, eu não me aposentaria hoje, né? Eu voltaria para o mercado de trabalho, entendeu? Mas a aposentadoria hoje, né, nos últimos 12 anos, ela me deu a oportunidade de trabalhar para a pessoa com deficiência, pela pessoa com deficiência, voluntariamente. Marcinha, a Yáscara, a Mirella, né? Todos sabem que é gratuitamente, voluntariamente, entende? Eu me dedico bastante, não tenho muito tempo para atender todas as necessidades. A gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, muitas vezes eu deixo de ir no compromisso da secretaria para estar em outro compromisso, que não é mais importante, mas é tão importante quanto, e às vezes você assumiu meio minuto antes e não consegue, enfim. Mas a gente se dedica para dar oportunidade a essas pessoas, garantir o direito dessas pessoas, entende? Porque eu fui agraciado com oportunidades, com boa oportunidade, e consegui fechar esse acordo ontem, entende? E a esperança que eu tenho é de poder dar oportunidade a outras pessoas com deficiência de também fecharem os seus acordos, entende? Ter a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. E a DFP proporciona isso, reabilita as pessoas com deficiência, dá atendimento psicológico, dá atendimento de serviço social, faz a visita domiciliar, modifica o núcleo familiar, adequa a ele às necessidades da deficiência, porque eu entendo que a deficiência ela é mais complicada de entendimento e de aceitação para a família do que para o próprio deficiente, entende? Mais cedo ou mais tarde ele entende, entendeu? Ele acaba absorvendo a deficiência e meio que obrigatoriamente ele aceita a deficiência. Talvez assim, de uma maneira um pouco torta, mas ele vai aprendendo com o tempo, e só o tempo cura as feridas, né? Aquele velho ditado. Ela também adequa a pessoa a poder aceitar a deficiência e, com a ajuda dos amigos, da família, de outras pessoas com deficiência, entendeu? Poder, né, seguir um caminho na vida e poder realmente viver, mesmo esperando uma salvação ou, né, voltar a caminhar, dependendo. Às vezes depende muito da lesão, né, do tipo da deficiência. E a gente tem encaminhado as pessoas para o mercado de trabalho. Hoje a gente tem uma parceria bastante forte com a Unileu. A gente conhece a Andréa há muito tempo. A Andréa se lembra, né, que quando a Unileu foi concebida, né, nós estivemos naquele hotel em frente à Praça do Japão. A primeira assinatura foi sua. A primeira assinatura de uma instituição chancelando a criação da Unileu foi da DFP. Fui eu que assinei, junto com doutora Vanessa, tinha o Sérgio Torreta, lembra, que está em Porto Alegre, né, que é paraplégico, também esteve lá dando uma palestra, um depoimento dele, né? E então a gente tem, né, a DFP, eu tenho um carinho muito grande pela Unileu. Ela veio evoluindo e crescendo bastante. Hoje é uma entidade, né, que ela tem um conhecimento, uma expertise assim, profissional, né, de profissional e social. Profissional no sentido de dar às empresas, né, o produto final, que é a pessoa com deficiência, já reabilitada e capacitada para poder assumir qualquer função em qualquer uma das empresas. Entendeu? E social por quê? Porque ela recebe a pessoa com deficiência, ela vai buscar a pessoa com deficiência, ela dá a capacitação à pessoa com deficiência no atendimento social, que é muito importante, que é o mais importante. E a parceria que ela tem com as entidades, com a DFP e com muitas outras, né? Então, as próprias entidades, num primeiro momento, né, ficaram um pouco céticas com o intuito, né, institucional, o objetivo institucional da Unileu. Mas com o passar dos anos, a gente foi
e é lógico, foi um trabalho mérito deles, né? De criar em torno deles uma credibilidade, para que a sociedade percebesse que a Unilever veio não para favorecer as empresas mantenedoras dela, lógico, primeiro elas, mas também poder dar oportunidade às pessoas com deficiência, que mesmo que não adentrarem as empresas mantenedoras, mas que capacitasse a pessoa com deficiência para estar no mercado de trabalho, para ter a consciência de que ela ainda é produtiva, que ainda pode servir à sociedade, entendeu? Ou trabalhando, ou prestando serviços sociais, enfim, voluntário, não importa. O importante é valorizar a pessoa com deficiência. Nessa fala do preconceito, né, da indiferença, pior de tudo, para uma pessoa que te faz o mal, né, não é revidar na mesma mulher, tratar com indiferença. Você, quando trata a pessoa com indiferença, eu entendo que é a pior das atitudes, para quem sofre, evidentemente, né? E quando eu percebi que o trabalho da DFP era de trazer a pessoa de novo para o seio da sociedade, mas valorizada, ela precisa ser valorizada. Como eu fui valorizado, mas com esforço, você tem que mostrar para ela que ela tem que se esforçar também, que nada cai do céu, que ninguém pode ficar em torno dela, né, dizendo que ela precisa fazer, né, te dando tudo na mão. Não é assim, a pessoa tem que se esforçar. Eu precisei esforçar muito, mas muito, para manter minha esposa do meu lado, né? Como eu disse para vocês, a deficiência, ela impacta muito mais forte, né, em quem está perto de você do que em você mesmo. Porque a pessoa começa a se questionar, poxa, mas até que ponto, né, eu estou preso a essa pessoa sentimentalmente, né, para poder me anular desse jeito. Minha esposa tem que largar o trabalho, né? Então, a questão, né, do mercado de trabalho também influencia bastante dentro do núcleo da família, né? Você tem um prejuízo econômico muito grande, começa a faltar tudo, então todas as consequências, né, imagina, né, dentro a deficiência impõe dentro da família, imagina. E aí tem filho, que não consegue, se for grande então, se for pequenininho, como a minha filha era, tinha 1 ano e meio, então ela cresceu, hoje ela tem 15 anos, então ela cresceu vivendo com a deficiência dentro de casa, entendeu? E para segurar minha esposa do meu lado, eu tive que me esforçar muito, porque ela chegou no momento da vida, nesses 12 anos, que eu estou na cadeira de rodas, e se perguntar, porque a esposa é aquela história, gente, talvez vocês não tenham ideia na dimensão do que é a deficiência dentro da família, porque a esposa, ela deixa de ser a esposa, a amante, para ser enfermeira, a cuidadora. Eu tive caras graves, tive que operar, mas ela teve que cuidar delas 1 ano e meio, não foi fácil, né? Então são feridas horrorosas, entende? Profundas, né, que chegam a matar. Se você pega lá uma bactéria desconhecida, uma semana ela te mata. Então, assim, o trabalho, o mundo do trabalho, ele valoriza o ser humano, seja com deficiência ou sem deficiência. Quando nós passamos por esse processo inicial, né, e com muito esforço eu consegui a minha autonomia em todos os sentidos, Eu lembro até hoje que a minha última situação de criar, de ter autonomia final, era uma cadeira de rodas de banho que me desse a possibilidade de ir sozinho para o banheiro, tomar banho sozinho e voltar para a cama, ir para a cama, fazer as minhas higienes e tudo mais, me vestir e voltar para a cadeira e fazer todo o resto.
Por quê? Porque até então as cadeiras de banho, como essa que eu tenho no carro, sério, são aquelas com rodinha pequenininha. Então você precisa de uma pessoa que te leve ao banheiro, te tire do banheiro. Essa é a realidade da pessoa com deficiência. E nas empresas não é diferente. Nos hospitais, nos estabelecimentos, no supermercado, qualquer lugar. Tem que ter uma cadeira de rodas disponível para quem necessite. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que comprar uma cadeira dessa. Eu olhava aquela cadeira e falei, esse é meu sonho de consumo. Eu tenho que comprar. E consegui comprar ela. Tenho ela até hoje. Há 10 anos que eu tenho a mesma cadeira de banho. Você não tem ideia a felicidade que foi, entendeu? De eu tomar banho às 3 horas da manhã. Quando eu bem quisesse. Porque até então tinha que ser na vontade dela. Não, você vai tomar banho agora, só agora que eu vou conseguir te botar dentro do banheiro, para te tirar, porque tinha pilha, roupa para lavar, roupa para passar, fazer janta, aquela coisa toda. Quer dizer, de mulher, de dona de casa, de família. E aí? Tinha que ser quando ela quisesse. Quando eu consegui, não, agora eu não vou, e me distrai com uma coisa, e faz outra, e busca aqui, você vai ver, lá meia-noite, 1 hora da manhã, porra, tem que tomar banho. E daí? Pô, tomar banho. Vou na minha cadeira, tranquilo, meu banheiro. Hoje, depois de 10 anos, essa foi a minha conquista maior. Entendeu? E aí eu consegui, nesse momento, dizer para ela assim, está na hora de você voltar a trabalhar. Não, mas veja e tal, será que eu consigo? E a filha, a gente bota no integral, não tem problema. E você? Eu me viro. Não se preocupe. Vou dar cabeçada, mas eu me viro. Quantas vezes eu caí da cama para fazer transferência para a cadeira e ficar lá 2 horas sentado no chão, sem poder me levantar, cara. Porque daqui para baixo é morto, é um peso morto. É difícil ter uma ideia do que é isso. Porque quem não tem esse peso morto sabe que você pode, de alguma maneira, enrijecer as pernas e fazer uma alavanca, mas não dá. Quando é peso morto. E ficar 2 horas sentado aí você vai se arrastando até o telefone, liga para o vizinho, manda ele entrar dentro de casa para poder me tirar do chão e botar na cama, porque eu não conseguia voltar para a cama. Entendeu? Mas assim, normal, tranquilo, mas vamos. E aí foi hoje, a gente conseguiu desenvolver, estruturar uma rotina dentro disso. Eu também tinha o maior medo de voltar, de trabalhar no sentido de tive que assumir a associação de trabalho, é uma rotina de trabalho, sabe? Todo dia de manhã, às 6 horas, deixo a filha no colégio, minha esposa e vou para a associação. Aí, quando eu tenho meus compromissos de manhã, logo em seguida, eu deixo ela lá e vou para os meus compromissos. Chega lá para almoçar. Se não tiver mais compromisso na hora, fico na administração da associação, como hoje, por exemplo, e vim para cá. Estou aqui, essa é a minha rotina diária. Todo santo é conselho estadual, é conselho municipal, os compromissos com a secretaria, enfim, com todo o resto que haja necessidade. Então, eu também estou no mercado de trabalho de uma certa forma, entende? Mas nós criamos essa rotina, entendeu? Então é isso que a pessoa com deficiência precisa, entendeu? Uma vez que ela volta para o mercado de trabalho, ela consegue criar essa rotina dentro da família. Isso valoriza a pessoa com deficiência, valoriza a família, entendeu? A família começa a perceber, entende, o potencial da pessoa com deficiência. E não é só a família. Quanto mais pessoas com deficiência você estiver circulando na cidade, com transporte acessível, com calçadas acessíveis, com estabelecimentos comerciais acessíveis, a sociedade vai perceber, entende, que é um público, que é uma população que existe, que pode ser socialmente ativa, que pode ser economicamente ativa, e que paga os impostos que cada um de vocês pagam, porque estão embutidos nos produtos. Os produtos que eu adquiro, roupa, acessórios, enfim, equipamentos, o diabo que for. Mesmo as sondas que eu compro para fazer alívio de bexiga, catequística, eu tive que prestar para essa daqui outro dia que ela esqueceu em casa, entendeu? Mas a gente se socorre, entendeu? E eu vou ter uma sonda aí, manda para cá, o motorista vai lá e busca. Mas tudo bem, entende? Então, está tudo embutido, a gente é socialmente ativo e é economicamente ativo.
E as empresas, como a Andréa mesmo falou, nos últimos 20 anos, né, elas perceberam, a duras penas, ainda não é uma maioria, é ainda uma parcela pequena, mas nós vamos chegar lá. Mas hoje, as empresas perceberam que a pessoa com deficiência, ela tem qualidade, ela tem capacidade, basta que ela tenha oportunidade. A gente vê hoje no Globo Repórter, semana passada passou, né, aquelas questões de trabalho, oportunidade de trabalho em Mato Grosso, não sei aonde. E aqui eu fico possesso, porque as empresas dão treinamento para o infeliz que não tem deficiência. Mas para o desgraçado que tem deficiência, não dão treinamento. Qual a diferença? Qual a diferença? Porque eu estou numa merda na cadeira de rodas. Porque você tem uma escadinha ali, e eu não posso trabalhar naquele meio, porque tem uma escadinha, você vai ter que transformar numa rampa, porque eu não tenho um banheiro adaptado. O cadeirante é o que tem mais dificuldade de ser empregado, não é, André? E o cego? E o cego? O cego porque pode, é cego. E vai ver o quê? Né? Mas o cadeirante, porque tem que fazer adequações físicas. Banheiro adaptado, né, eliminar todas as barreiras arquitetônicas. E aí é investimento. O empresário ele não quer investir. Ele não quer investir. Eu falo das concessionárias. As concessionárias batem na minha porta há 12 anos. 12 anos que elas estão com ela. Não, nós queremos montar uma parceria, veja bem, para vender carro adaptado, agora com todos esses benefícios e tal, papapá. Sabe o que eles querem? Meu banco de dados. Entendeu? Eles querem mandar uma mala direta para eles. Dou não. Quer fazer uma parceria? Faz comigo. Mas com a instituição, vamos agregar valores. A teu produto, você não vende carro, mas o dono de concessionário diz, ó, fiz isso aqui, ó. Então você faz o seguinte, ó, tem esse folder aqui, cara, que para fazer custa 500, 600 reais, 5 mil folders. Mas é a divulgação que eu faço. Então eu boto a tua marca aqui, foi você que fez, e você confecciona. Faz um banner com as duas logos, oferece os teus benefícios, veículo que você vende e tal. Beleza, mas só que não é só aqui na associação. Você vai ter que botar lá também no salão onde você vende os carros. Sabe por quê? Porque ao contrário do que você possa imaginar, entendeu? Você vai vender muito carro indiretamente. Não diretamente para a pessoa com deficiência. Mas o cliente que vai lá, que não tem deficiência para comprar carro, ele vai ver aquele banner. Pô, que legal, pô. Tem ação de responsabilidade social, né? Uma parceria com uma entidade. Poxa, mas eu conheço fulano de tal, tem um filho com deficiência. Agora com esse benefício, né, da reunião do CONFAS ano passado, que agora a pessoa não condutora pode ter isenção do ICMS também, né, ao contrário do que era antes, não, era só o condutor que tinha isenção do ICMS e IPI. Agora o não condutor também tem, entendeu? Então, dá para se vender mais carro, entende? Antigamente não, antigamente o cego, ele só tinha isenção do IPI, acho que não vai dirigir, ele indica o condutor. Hoje você pode indicar 3 condutores com a nova legislação, 3. Né? Até as mulheres condutoras de veículos que são mastectomizadas. Elas estão também no decreto. Entendeu? Então, é um benefício que hoje tem mulheres mastectomizadas que não sabem disso. Entende? E aí você vai botar lá no teu salão. E eu falo, há 10 anos que eu falo, sempre que é para a dupla que vai lá falar comigo. Olha, todos que vêm aqui, sentam na minha frente, dizem que vão fazer, e nunca vão. Não, mas a gente vai voltar. Todos eles disseram a mesma coisa. Eu estou esperando o último. Não, o último. Não, o primeiro. Não, o primeiro. Imagina o último, que até agora não voltou. E não voltam. Eles não querem investir. Eles acham que é pejorativo colocar lá um banner, entendeu? Uma parceria com uma entidade de pessoas com deficiência, para que todo o público deles vejam, entende? Mas enfim, de qualquer maneira, né, essa ação do CRP, a exemplo, né, de outros conselhos regionais, é muito importante. E a gente valoriza esse tipo de projeto
Porque dá a primeira oportunidade de nós estarmos aqui dando os nossos depoimentos, né, passando o nosso conhecimento e o trabalho que a gente desenvolve hoje na sociedade de Curitiba, né, no estado do Paraná, com relação à inclusão da pessoa com deficiência, seja no mercado de trabalho, né, na inclusão social, enfim. Mas a valorização que uma instituição como essa dá ao trabalho, né, que nós fazemos, a dedicação que nós temos, né, para dar a melhor qualidade de vida para a pessoa com deficiência. Obrigado. Obrigado, Mauro, né, pelo depoimento aí. A gente reconhece o trabalho que você tem feito em prol, né, da pessoa com deficiência, e realmente é trabalho, né, Mauro? É trabalho, sim. Nossa próxima convidada é Mirela Prosdóximo. Após sofrer um acidente de carro que a deixou tetraplégica há 20 anos, Mirela Prosdóximo concluiu o ensino médio, graduou-se em letras, português e inglês, fez especialização em educação especial e inclusão em 2007 e concluiu pós-graduação em gestão social e sustentabilidade em 2012. É a criadora da Adaptare Consultoria, empresa que atua na área de inclusão e adaptação de ambientes corporativos, bem como de times de colaboradores para a recepção adequada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mirela também é responsável pela campanha Esta Vaga Não É Sua Nem por um Minuto, que busca levar uma maior conscientização à sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência. Atualmente é secretária da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Prefeitura Municipal de Curitiba, que tem como missão promover os direitos da pessoa com deficiência, tendo em vista o seu protagonismo e autodefensoria, por meio de parcerias com os demais órgãos públicos e com a sociedade civil organizada. Tem a palavra. Então, obrigada pelo convite de vocês, obrigada pela presença de vocês também. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até aqui e depois também do trabalho que a gente está realizando através da secretaria. Bom, como a Márcia falou, eu sofri um acidente de carro aos 17 anos. Até então eu não tinha nenhum tipo de convivência com pessoas com deficiência. Então esse era um universo totalmente desconhecido na minha realidade, da realidade da minha família também. Então acabou sendo um trauma muito grande, né? Tanto para mim quanto para minha família, como o Mauro falou. A família também, as pessoas que nos cercam acabam sendo muito impactadas também quando a deficiência é adquirida ao longo da vida. Aos 17 anos, minha experiência de vida era pouca, né? Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo comigo e fiquei muito super protegida pela família, que acaba sendo algo bem natural, né? A família super protegida, tinha uma família com outros 3 irmãos, mãe e pai separados, então com novas famílias também, e fui extremamente super protegida então por todos, né? Numa mania de me preservar, né? De mais sofrimento além daquele que eu já estava passando, porque com o acidente eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Então eu passei a depender 24 horas para absolutamente todas as atividades de outra pessoa. O período do hospital foi um período bem traumático também, porque fiquei correndo risco de vida durante alguns meses, respirando através de aparelhos, em UTI, tudo isso. Então, esse período eu me lembro assim da atividade de vocês como psicólogos e psicólogas, muito nítido, porque eu ainda não estava preparada para assumir a minha deficiência, para aceitar, na verdade, a minha deficiência, e a atuação do psicólogo naquele momento, para mim, foi muito traumático. Então, o psicólogo tentar me fazer ver a situação que eu estava passando foi algo extremamente difícil, dolorido, sofrido. Mais para frente um pouco, quando eu já tinha uma consciência um pouco maior do que estava acontecendo comigo, já a atuação do psicólogo foi muito melhor, né? Porque eu estava preparada para receber esse apoio, né? Então eu acho que esse momento também é extremamente importante. A atuação de vocês é extremamente importante, seja durante a terapia clínica mesmo, durante a atuação na escola, no trabalho, em todas as áreas. Então, voltando à minha história,
depois de 10 anos só que eu realmente assumi a minha deficiência e resolvi retomar a minha vida. Até então eu ainda estava ali super protegida pela família, todos fazendo absolutamente tudo por mim. Graças a Deus eu tenho uma condição bem confortável, né, na minha família, então todas as minhas necessidades eram supridas, e isso acabou até trazendo uma certa acomodação bem grande até para mim. Porque já que todo mundo fazia tudo por mim, por que eu ia, né, tomar a frente da minha vida? Era mais fácil esperar que os outros fizessem por mim. E eu vejo que isso acaba acontecendo com muitas pessoas com deficiência também. Acabam passando por situações semelhantes a essa. Se acomodam, seja com o apoio que a família dá, seja com um benefício, né, que ele acaba recebendo, né, um benefício de prestação continuada, seja lá qual for essa forma, né, de receber. Mas isso acaba também trazendo essa acomodação. Então é muito importante também a gente fala, concordo com tudo que a Andréia falou aqui em relação às empresas, vendo o lado do empresário, como é difícil essa contratação e como é penosa ainda, mas eu vejo também o lado da pessoa com deficiência que também muitas vezes não busca voltar para o mercado de trabalho, não busca ter uma melhor qualificação para se colocar melhor também no mercado de trabalho. Logicamente é uma via de mão dupla, né? As pessoas precisam se qualificar e mostrarem que realmente tem potencial e tem capacidade, e a empresa também precisa estar aberta para isso, né? Então, depois desses 10 anos eu retomei, então, a minha vida voltando para a faculdade, foi o primeiro passo que eu dei nesse sentido para retomar a minha vida, porque até então eu via assim, não, sem os movimentos, pelo menos de um braço, de um dedo que seja, para que eu possa digitar no computador ou escrever alguma coisa, o que eu vou fazer numa faculdade? Então eu mesma não acreditava no meu potencial. E enquanto a gente não se empodera, né, dessa realidade, que a gente não aceita a nossa situação e vê, não, eu consigo, existe uma possibilidade, eu vou descobrir uma forma de fazer diferente do que eu fazia antes. Se antes eu tinha os 2 braços e as 2 pernas, né, para me levar para cima e para baixo, para me locomover, para não depender de ninguém, a gente acaba descobrindo também outras possibilidades. E foi isso que aconteceu. Eu, ao entrar na faculdade, eu via que assim, impossível. Como que eu vou fazer uma prova numa faculdade? Né? Como que eu vou escrever, eu ficar ditando para alguém ele escrever para mim? Vou ser um peso morto num grupo de trabalho. Que grupo que vai me querer, né, se eu não vou poder escrever, ajudar a digitar o trabalho, seja lá o que for. Obrigada, Titi. Então, até que eu assumisse e realmente chegasse na faculdade e fosse bem recebida da maneira que fui, isso também foi uma sorte muito grande, né, a maneira que eu fui recebida. Mas até então eu não via nenhuma possibilidade. Depois disso, com o contato ali com todas as outras pessoas, vendo que tinham outras maneiras de fazer diferente do que eu estava acostumada a fazer e vendo que realmente eu tinha um potencial para fazer, que poderia fazer muita coisa mesmo sem os meus movimentos, eu comecei a me descobrir novamente como pessoa útil para a sociedade, como pessoa produtiva, como uma pessoa que mais uma característica, né, era a minha deficiência, como a própria Andréia falou. A deficiência não está na frente da minha capacidade. Né? Primeiro eu existo, eu como pessoa. Depois tem as minhas características. Estar numa cadeira de roda ou não ter os movimentos de braços e pernas é mais uma característica minha, mas eu não deixo de ser quem eu sou por isso. Né? Então, depois da faculdade, passei um período, na verdade ainda durante a faculdade, passei um período, um semestre, morando nos Estados Unidos, que foi assim quando eu cortei o último pedacinho do cordão umbilical com a família. Morei nos Estados Unidos através de um intercâmbio da universidade com mais 3 alunas e, logicamente, uma acompanhante, né, que estava ali o tempo todo para me ajudar. Então, ali eu cortei todos os últimos cordões e vi que realmente eu posso fazer. Eu tenho condições de ser útil, de ser produtiva. E durante a viagem eu conheci a Fernanda, como uma terapeuta ocupacional, e a gente começou a pensar o que a gente pode fazer voltando para a faculdade. Eu estava no último ano,
que a gente pode fazer? Meu TCC vai ser voltado para a questão da deficiência, não sei ainda sobre o quê. E a gente começou a pensar o que a gente iria fazer. A gente, vendo até essa diferença, né, da maneira que os Estados Unidos trata a questão da pessoa com deficiência, os apoios todos que eles dão para a pessoa com deficiência, que assim estão 10 mil anos-luz na nossa frente, né, a gente pensou em criar a Adaptare, que é uma empresa que a gente virou voltada para o mercado de trabalho, para preparar as empresas, os gestores, responsáveis da empresa, colaboradores também, para receber a pessoa com deficiência. Não só na parte arquitetônica, mas principalmente na questão atitudinal, né? A maneira de se relacionar com a pessoa com deficiência. Porque todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Meu Deus, mas como que eu vou colocar uma pessoa cega aqui na minha empresa? Como que ele vai fazer para enxergar as coisas? E a gente, através da empresa, que então, logicamente, logo depois de finalizar a faculdade, a gente começou a fazer pós-graduação, ela também, e a gente, paralelamente, foi montando a empresa, estruturando ela, a gente viu que é realmente uma realidade muito difícil. É muito complicado, é muito complexo. Tudo que envolve a questão da deficiência e o empregador ainda é vista a questão da deficiência como favor. Eu, durante muito tempo, via isso, né? Eu me via dessa maneira também. Via que as pessoas estavam fazendo aquilo, meu Deus, obrigada por estar fazendo o favor de colocar uma rampa para mim, obrigada por estar fazendo o favor de me aceitar na faculdade. Até que eu me flagrei que não, isso não é um favor. Não é um favor que as empresas estão fazendo em nos contratar. Não é um favor a empresa que coloca uma rampa, ou o prédio público que te dá todas as condições de circular dentro daquele espaço, ou a universidade que tem recursos de tecnologia para atender todas as características das pessoas, seja ela com deficiência ou não. Não é a favor, é obrigação. É obrigação. Então, a partir desse momento também, eu vi que não, eu quero lutar por essa causa. Essa causa é minha e eu sei que, trazendo esse benefício para mim, eu não estou fazendo isso só por mim. Eu estou beneficiando tantas outras pessoas. E que eu vejo que realmente precisam. Porque as pessoas com deficiência ainda não estão empoderadas nos seus direitos. Elas ainda veem nisso, as próprias pessoas com deficiência, como um favor. Então, hoje estar na secretaria, para mim, é um desafio muito grande. Faz pouco tempo que a gente está lá na secretaria, são 4 meses que vão completar agora no próximo mês. E nesse período a gente viu que nosso principal objetivo ali dentro é levar informação para as pessoas, seja dentro da própria prefeitura, para mostrar a nossa realidade, o que precisa ser feito, levar essa responsabilidade para os outros órgãos públicos também, as outras secretarias. A gente vê que, por existir uma secretaria dos direitos da pessoa com deficiência, as outras secretarias acabam se isentando um pouco da responsabilidade e acreditando que tudo que envolve a pessoa com deficiência tem que ser resolvido dentro da nossa secretaria. E não tem que ser assim. Na verdade, essa é a forma completamente errônea de se pensar a inclusão. A inclusão, ela existe e é a responsabilidade de todos. Daqueles que têm deficiência, daqueles que convivem com pessoas com deficiência e daqueles que nunca conviveram e não têm a mínima noção do que seja ter uma deficiência. Essa é uma realidade que todo mundo tem que abraçar, né? E não por favor. É uma obrigação, como cidadão mesmo, né? A gente tem que olhar para o lado e ver as dificuldades, as necessidades das outras pessoas. E quando eu digo isso, não estou falando só em relação à pessoa com deficiência. Estou falando então também em relação à pessoa que mora na rua, ao idoso, a tantas outras pessoas que têm os seus direitos desrespeitados. Então, hoje na secretaria, a gente mudou um pouco a estrutura de como vinha sendo conduzida a secretaria. A gente criou 4 coordenações para tratar de assuntos estratégicos na área da pessoa com deficiência. Uma delas é a coordenação de acessibilidade. Na verdade, chovem questões, né, ligadas a essa área. A arquitetônica, que muitas vezes quando a gente fala acessibilidade, vem imediatamente a questão arquitetônica na cabeça das pessoas e elas acabam esquecendo todas as outras esferas da questão da acessibilidade, né, principalmente atitudinal,
que é o que a gente quer focar mais nessa gestão. Mas então tem a coordenação de acessibilidade, a coordenação de políticas públicas e direitos, para rever políticas que já foram criadas aqui no município, mesmo federais, estaduais, para ver de que forma a gente pode rever essas leis, se elas não tiverem tendo a atuação que a gente espera delas, né? Não estejam sendo implantadas da maneira que a gente espera, criar novas leis também, ver de que forma que a gente pode criar políticas públicas mesmo, para melhorar a vida da pessoa com deficiência. A outra coordenação é de relações intersetoriais, para fazer essa ponte entre a nossa secretaria e as outras secretarias também, principalmente, né, levando informação, levando conhecimento, tentando levar essa responsabilidade para eles também, para que eles compartilhem conosco dessa responsabilidade. E a coordenação de relações com a comunidade, que também tem feito um trabalho bem ativo nessa questão de levar informação. Então, a gente tem feito muita capacitação para as outras secretarias, né, voltada à condição da pessoa com deficiência, explicando o que é ter uma deficiência, o que isso implica, o que precisa ser feito e questões dessa forma. E também a gente tem feito, então são essas 4 coordenações que a gente criou para conduzir a secretaria. E agora, uma semana, na verdade, a Yáscara veio fazer parte do nosso quadro também, para que a gente pense com maior profundidade, é algo que a gente quer se aprofundar também, que é a área da empregabilidade. Então, a Yáscara veio para assumir essa área, fazer uma parceria grande com a própria Secretaria do Trabalho, que também nos deu carta branca para a gente, né, mostrar o que precisa ser feito, dar o direcionamento para eles, porque eles se dizem completamente sem ideia de por onde começar esse trabalho. Até agora, eu vejo que assim, a Prefeitura não teve um enfoque muito grande nessa área, na verdade, pouquíssimas coisas foram feitas através da Prefeitura voltada para a área do trabalho. Então, a gente está pensando em conjunto com a Secretaria do Trabalho o que precisa ser feito, ouvindo os dois lados, ouvindo trabalhadores, né, que estão empregados, pessoas com deficiência que não estão empregadas e que gostariam de estar no mercado de trabalho e não conseguem a colocação. A gente vê ainda que as empresas, elas querem praticamente assim um deficiente físico que não tenha nenhum impedimento para andar, para correr maratona praticamente, o cego que enxergue até uma agulha no palheiro, o surdo que escute até o pernilongo à noite e o deficiente intelectual que não tenha nenhuma restrição, né, intelectual. Então, não é para isso que foi criada a lei. Né? A lei veio para beneficiar, a lei de cotas veio realmente para beneficiar as pessoas que precisam, né, de um tratamento diferenciado de cotas, né, para ter uma igualdade de oportunidades com as outras pessoas. Então, a gente tenta mostrar isso ainda para as pessoas. Na verdade, agora eu não estou mais na empresa, né, eu não consigo dar conta das duas coisas, então eu estou 100% na secretaria, até falta um pouco de tempo, 24 horas, mas acaba não sendo suficiente para a gente fazer tudo que a gente quer fazer durante o dia, mas é o que a gente tem, né? Então, mas eu estou assim muito próxima dessa realidade do trabalho, né? Eu sei o que acaba acontecendo nos bastidores, quais são os pedidos dos empresários, o que se passa na cabeça do empregado, do empregador. Então, a gente vê que ainda realmente é uma dificuldade muito grande. Qualquer custo a mais, qualquer gasto que precise ser feito para a pessoa com deficiência, ele realmente é visto como uma despesa mesmo, como um custo, um gasto, e não como investimento, como ele estaria fazendo se fosse uma pessoa sem deficiência. Então, se precisa comprar um programa, um software bambambam para o cara que não tem deficiência, lidar com as finanças da empresa, isso não é visto como gasto, como custo, como despesa para a empresa. É um investimento. Já você precisa comprar um software leitor de tela para o deficiente visual, e isso é visto como, meu Deus, vou ter que gastar 2.000 nessa licença, que absurdo ter que fazer isso. Vou ter que gastar R$2.000 para fazer uma rampa, um projeto de acessibilidade para o banheiro, seja lá para o que for.
não dá para contratar essa pessoa porque é muito investimento, não está previsto no nosso orçamento, isso não passa para esse ano. Ano que vem a gente começa, então, a fazer um planejamento para isso. Então, assim, é sempre empurrando com a barriga, porque as pessoas não querem se responsabilizar por essa questão. É mais fácil deixar de lado ou fingir, né, que não existe essa realidade. Vamos deixar a entidade cuidando dessas pessoas. Eu prefiro, então, não pagar o salário das pessoas e dedicar esse salário, direcionar para uma entidade, então, que faça o atendimento, porque é mais fácil se isentar da responsabilidade, né? Então, é realmente uma área muito problemática, muito difícil de lidar, principalmente no dia a dia. Acho que a Andréa, com toda a experiência dela, sabe bem disso. O Mauro também vê bastante o que acaba acontecendo dos dois lados, né? Empregador e empregado também. Então, realmente é uma área bem complicada. A gente espera, através da secretaria, visualizar uma área que ainda não esteja sendo pensada, né? Que venha a somar no trabalho que já vem sendo feito, seja pelas instituições que têm feito o trabalho que muitas vezes deveria ser, né, dos órgãos públicos e acabam não fazendo, então acaba realmente sobrando para as entidades fazerem esse trabalho, e a gente quer somar através da nossa Secretaria do Trabalho, e a gente está fazendo outras diversas ações, né, como a Andréa falou, é uma área totalmente intersetorial, né, ela passa em todas as áreas, né, da prefeitura ou da vida de qualquer pessoa. Pessoa com deficiência também tem direito à saúde, à educação, à assistência social, ao lazer, ao esporte, à cultura. Então, realmente, a nossa secretaria, ela acaba estando presente em todas as outras secretarias da prefeitura. E a gente pretende estar ali plantando uma semente, mostrando o quanto é importante que a pessoa esteja inserida em todas essas áreas, em todas as esferas, né? Então, espero que, através da secretaria, a gente consiga levar essa realidade e mudar um pouco essa visão que ainda existe da pessoa com deficiência, que é vista, né, como coitadinho, como pessoa digna de pena, que precisa da caridade das outras pessoas, de favores ainda, e passar a mostrar que a pessoa com deficiência ela tem que estar inserida em todas as esferas públicas, não por favor, mas porque é um direito nosso e que isso precisa ser reconhecido. Então, a gente se coloca, né, através da secretaria, à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, contar conosco, e espero que a gente consiga fazer um trabalho para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Acho que eu não quero me estender muito para abrir para vocês, né, fazendo os questionamentos de vocês, fazendo perguntas, e a gente está aqui à disposição para respondê-las. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Eide Castro, né? Sou psicóloga há 24 anos, né? Formei muito jovem. E trabalho sempre em organização, né? Acho assim, que é um desafio muito grande nosso. E a gente vê nesses últimos anos falar muito de felicidade, de satisfação, de adaptação das pessoas, né? E de igualdade, né? Mas igualdade é tratar as pessoas como iguais mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente fala de igualdade e você vê o discurso, um discurso de igualdade, mas a prática não é de igualdade. Então, você vê um cinema hoje super moderno e que coloca as primeiras poltronas para as pessoas se sentarem com vocês. E igualdade, na verdade, é deixar vocês acessíveis para sentar onde quiser sentar. Né? E aí sim é tratar igual. Então, você vê que tem ainda um discurso e a prática. Então, assim, eu vejo que o papel da gente, em termos de desenvolver liderança de fato que seja inclusiva, né? De pessoas que incluam pessoas também. Porque toda uma mudança, a gente treina para vender mais, né? Vender os carros melhor, para fazer o produto, né? Ser melhor, né? Adaptado, mas ainda temos assim, um caminho muito grande, eu vejo assim, louvável, acho que, né, a gente falar sobre isso porque é necessário. Mas eu tenho uma pergunta até para fazer, talvez para você, Andréa, que é uma dúvida. Eu trabalhei muito tempo em organização, eu hoje trabalho com consultoria, tem mais de 12 anos, e eu via na minha época, então por isso que eu estou dizendo, quando eu trabalhava em organização, eu via muito arranjo para não se cumprir a lei.
né? E eu não sei se hoje ainda continua. Eu via porque eu vi o RH fazendo isso. Isso me incomodava de ser 12 anos. Ah, então eu peguei uma pessoa que trabalhava lá na produção, ele desenvolveu um distúrbio bipolar, aí eu readapto ele, eu encaixo, estou cumprindo a lei. Né? Eu não sei se isso modificou, se continua, não estou dizendo que essa pessoa não tenha que ser adaptada, mas aí acaba que eu não faço o trabalho de inclusão de fato. Né? Eu vou buscando brechas, e até mesmo para fugir um pouco da lei na época que eu via. Não sei como é que está isso hoje, se continua ainda. Não melhorou muito, né? Não melhorou muito. Mas acontece que houve já uma evolução do papel da empresa nesse processo de inclusão, já houve uma aceitação nos últimos 5 anos, até porque quando as empresas se tornaram obrigadas obrigadas de fato, né? Porque obrigadas de direito já é bastante, elas perceberam que não tinha muita escapatória, né? E que a questão do enquadramento 3298, que definiu quem eram essas pessoas com deficiência, foi disciplinando, né, a atuação. À primeira vista, ainda existem bastante empresas que tentam, de alguma forma, ou protelar, até a última instância, a contratação, ou também usar subterfúgios de classificação da deficiência para que você tenha pessoas com limitações muito mínimas, para poder contar na minha cota. Né? Isso existe, mas é um posicionamento que ele está caindo por terra, justamente porque há também algumas regulações no meio desse processo, sejam elas legais ou sociais, né? Porque há regulações sociais também de discurso e de conscientização, evoluiu não como nós gostaríamos, mas ainda continua com um pouquinho mais acima o nível da discussão da lei, mas ainda temos discursos e práticas ainda excludentes e que negam o direito da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A minha pergunta era justo porque, para mim, desde que eu vi a lei de cotas, não era necessariamente para uma pessoa que minimamente tenha alguma coisa que o mercado iria aceitá-lo de qualquer maneira. Né? Justamente para fazer uma outra coisa. E aí é um viés que se dá, na verdade. Obrigada. Eu acho que, sabe, as pessoas elas não têm ação porque elas não sabem o que fazer nesse momento. Né? Então o guarda ele não sabe o que fazer, ele não sabe que é um direito, que ele tem realmente que ter uma ação nesse sentido. Né? Então acho que é isso que falta, essa conscientização. E acho bacana da campanha também, é que ela acabou mobilizando não só as pessoas com deficiência e as pessoas que estão inseridas, né, nesse universo de pessoas com deficiência. Sejam as pessoas, né, da área de saúde, que atuam, ou os familiares, as pessoas com deficiência. Sim, pessoas que não têm absolutamente nenhuma ligação com outras pessoas com deficiência, acabaram sendo agentes também de multiplicação disso. E fiscais também, cobrando que as outras pessoas não estacionem. Então, isso acabou sendo muito legal também. De levar esse tema da pessoa com deficiência mais, sabe, para a pauta, para tocar no assunto, para cutucar as pessoas, para provocar uma reflexão mesmo. Então, a gente não imaginava que a campanha ia atingir tudo isso. E, na verdade, o vídeo e ali o material que a gente fez inicial foi gasto o quê? R$ 1.200, eu acho. Então, assim, é um valor irrisório, né, para a repercussão que a gente teve com a campanha. Então, é uma oportunidade mesmo. A gente pensa que, assim, pequenas ações e práticas e ideias acabam surtindo efeito. Né? A gente precisa estar tocando no assunto mesmo para mudar a cultura. E essa campanha, ela incentivou, inclusive, aos estabelecimentos comerciais, porque a ideia, né, o comportamento dos estabelecimentos era esse mesmo. Nós não podemos nos indispor com o cliente. Porque, lógico, a concorrência é grande, ele vai deixar de estar naquele supermercado e vai lá no outro. Entendeu? Mas isso provocou, né, a mudança, entendeu, de comportamento, de exigir, sim, o cumprimento da lei. Por quê? Porque a legislação hoje, né, ela obriga os estabelecimentos a destinar o percentual, seja para idoso que para pessoa com deficiência, das vagas disponíveis. 5% para o idoso, que é o que preconiza o Estatuto do Idoso, e 2% para a pessoa com deficiência, né, das vagas disponíveis. Então ela tem que estar lá demarcada,
devidamente demarcada e sinalizada de acordo com a resolução A304 do DETRAN, A303 do DETRAN, do CONTRAN, para a pessoa com deficiência, e 304 do CONTRAN, que é para a pessoa idosa. Tá. E existe uma legislação hoje que permite que o agente de trânsito possa adentrar ao estacionamento, mesmo interno, não pátio de estacionamento, mesmo naquele tipo do Curitiba, ele descer lá no 5º nível, né? Ou do Estação subir lá no 5º nível, para multar. Ele pode ir lá multar. Só que a vaga, né, ela tem que estar devidamente demarcada, com a sinalização vertical e horizontal. Se não tiver, se faltar ou uma ou outra, ele não pode multar. Entende? Então hoje, as próprias pessoas com deficiência, né, as pessoas, você vê hoje, pessoas que não são deficientes brigar com gente dentro dos estacionamentos. Eu já tive barracos assim, dentro do estacionamento, entendeu? Eu nunca tive a ideia de fazer o que tu fez. E se eu tivesse que fazer, nossa, eu tenho material à vontade para isso, entendeu? Inclusive tinha uma vez que o Ministério Público, né, ele foi fazer uma vistoria no côndor lá do Portão, com relação à acessibilidade nos corredores do supermercado, entendeu? Se os corredores eram planos e tal, aquela coisa toda. E eu fui estacionar. E armei um barraco dentro do estacionamento, porque o cara estacionou uma utilitária enorme na vaga do deficiente. E desceu sozinho. Não, porque como é que é? Meu pai é deficiente. O teu pai está contigo? Não. Então tu vai tirar o carro. Porque tu está usando a credencial do teu pai. Ele está contigo? Não, tu não vai tirar. Aí me chega o gerente do supermercado e se pega comigo, porque eu estava me dispondo com o cliente do supermercado. Falei, pronto, está armada a confusão. Então ninguém sai daqui. E aí o pessoal do Ministério Público, o promotor, o cinegrafista, tal, estava todo mundo lá em cima, me esperando, e eu lá embaixo quebrando o pau com os caras. Aí desce o Roberto, e o Roberto estava lá em cima, né, que é o engenheiro da promotoria. Disseram, vai lá embaixo porque o cara lá está, né, você... Fazendo um barraco. E eu, quando o Roberto chegou, eu estava daquele jeito, né? Quem me conhece sabe que quando... Aí já viu, aí eu perco até a razão. Mas é tão indignante, entendeu? A indiferença, como o André colocou, que é pior que a falta que o preconceito, que a discriminação, é a falta de respeito, a indiferença de você simplesmente ser ignorado como cidadão, como pessoa. Eu, quando iniciei nessa vida de deficiente, eu olhava as pessoas, é como se eu vivesse num universo paralelo ao das pessoas. Entende como é que é? Elas sabem que eu estou ali, mas eu não interfiro no processo social deles. Eles me ignoram completamente. Fica invisível, né? Somos invisíveis. E todas as políticas hoje, né, que são praticadas, né, nos últimos 5, 6 anos, né, que são praticadas hoje pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos municipais, em função das lutas, né, isoladas, da Mirella, do Mauro, da Andréia, da Márcia, de tantos outros nesse país. Entendeu? E hoje nós estamos, a política é sair da invisibilidade. E nisso, eu até quero contribuir, que tem os eco chato, né? Tem os inclusive chato, né? Mas assim, é verdade, né? Todo mundo... E, gente, nós estamos muito cansados, entendeu? A gente está muito cansado. Então, essa questão, a indignação, os adjetivos, não, você está incomodando demais. Nesse dia eu estava também reclamando um monte, a dizer, mas você está muito chato. Eu falei, mas olha, em 2 minutos para resolver o meu problema, né? Contrata essa pessoa e pronto, né? Obrigada pela informação, Mauro. Agradeço, então, novamente, né, aos nossos convidados. Agradeço a atenção também, né, de quem esteve assistindo até agora com a gente aqui. E convidar para o próximo mês, em junho, a vocês virem participar das quartas-feiras, cujo tema é medicalização da educação. A primeira quarta-feira, no dia 5 de junho, será medicalizar ou não? Eis a questão. Nós teremos como convidados Eliane de Moura Gonçalves, psicóloga,
Herbert Arlindo, farmacêutico, irmão do Luiz Rocha D'Angelis, médico, psiquiatra e homopata. Então assistam. E só queria informar que a partir de amanhã começa o Congresso Nacional da Psicologia. O Paraná estará representado por 16 membros, né, que estarão lá lutando em prol das situações e ações dentro da psicologia, né, para que nós possamos fazer um bom trabalho em prol da sociedade. Tá? Agradecemos a atenção, uma boa noite.